Há quem considera o medo do escuro algo irracional, que é um medo aceitável apenas no mundo infantil, cuja imaginação fértil floresce num campo tão propício quanto os lugares escuros. Como? Por quê? Debaixo da cama, dentro do armário ou nos longos corredores das casas antigas. Mas se as crianças ainda são puras, desprovidas de maldade e a mente ainda não está poluída pelos monstros e perversidades existentes no mundo real dos adultos, por que então elas imaginam que nas sombras ocultam-se objetos que devem ser temidos? Pois que não é a sombra ou a escuridão que assusta, que causa medo e, em alguns casos, pavor, mas sim do que eles ocultam, e só se oculta aquilo que realmente existe. Janete foi uma dessas crianças que tinha pavor do escuro. O pavor dela era tão descomunal que se sentia apenas um pouco mais segura se dormisse entre os pais na cama deles, e que os abajures se mantivessem ligados a noite toda, e a luz do lustre fosse desligada apenas depois de ela pegar no sono. Diziam que ela tinha imaginação muito fértil, capaz não de apenas criar imagens ilusórias, mas também sons ilusórios. Janete não apenas via formas, algumas humanas, outras indefinidas, pelas sombras da casa ou das ruas, se fosse a ocasião, mas ouvia-lhes os ruídos e os sussurros também. Passou pela mão de meia dúzia de profissionais especializados em tal transtorno mental sem sucesso. O que Janete aprendeu foi a esconder sua capacidade de ver e ouvir ou que mais ninguém via ou ouvia, para conseguir se livrar das consultas e terapias, que se tornavam cada vez mais aborrecidas. Também se cansou de ser tratada como uma normal, por quem lhe conhecia a história. Quando tudo isso tornou-se insuportável e desagradável para ela, começou a parar de temer os sons e as imagens do escuro, pois que estes não faziam nada além de aparecer para ela. Ao passo que os tratamentos e os conhecidos a incomodavam e alguns até discriminavam, quando teve a idade e esperteza suficiente para não mais contar suas lições e coragem suficiente para subjugar o medo, seus pais, educadores e psiquiatras tomaram isso como algo natural do amadurecimento, aliviando de que ela havia superado o medo infantil com a idade. Afinal, Janete estava virando uma mocinha e não era mais um bebê cheio de imaginação. Mas isso foi há muito tempo. Janete não era mais uma mocinha, era uma mulher madura, com esplendor e beleza proporcionais aos 30 anos. Não tinha mais tanto medo do escuro e nem dormia com as luzes acesas. Ela descobriu ao longo dos anos que nada disso adiantava, pois os demônios estavam sempre ali, estando claro ou escuro, e não ia embora considerando os seus medos. Muito pelo contrário, eles esperavam o dia em que viriam para levá-la ao mundo das sombras, o mundo a qual ela pertencia, e nem fazia ideia disso. Apesar de ser uma mulher adulta, Janete ainda preferia andar sob a luz. Ela não temia mais as sombras como antigamente, quando era criança, mas ela mantinha prudência quanto a isso. Lugares escuros em ermos da cidade ocultavam demônios terríveis que não existiam no interior, praias ou campos. Eram eles que suscitavam não só o medo, mas também a maldade inerente do ser humano. Aquele que vibrasse na mesma faixa de sintonia que eles facilmente se deixava levar por sua lábia, e eles deixavam. Olhando de esguela, Janete via as ondulações pelos muros e calçadas sobre a luz não insídia. Tentava controlar o calafrio que subia pela sua espinha. Sabia que quanto mais ativas eram essas movimentações nas sombras, mais era possível de que algo muito ruim acontecesse. Sempre teve a sorte de não presenciar nenhum crime, mas soube de vários que haviam acontecido nos locais onde presenciaram tais manifestações intensas. A noite estava chuvosa e muito fria, de forma que apenas os obrigados andavam pelas ruas. E Janete era um desses obrigados. Era a véspera do Dia dos Namorados e as lojas do shopping funcionaram muito além do horário normal. Janete era gerente de uma fina loja de presentes
E quando a loja encerrou o expediente, o ônibus que costumava pegar, que a deixou em frente à entrada do seu prédio, já havia parado de circular, de modo que fora obrigada a pegar outro que fazia um percurso diferente. Ela precisava andar até 3 quadras para chegar em casa, e já passava da 1 hora da manhã. As ruas estavam completamente vazias, nem carros nem táxis eram avistados, embora fosse uma sexta-feira. Onde Jeanette morava era tranquilo, com nada alarmante a acontecer ou com que se preocupar, e nos dias de hoje, andar por ruas desertas à noite não era mais perigoso do que andar durante o dia em meio à multidão. Mas as movimentações nas sombras davam-lhe arrepios e um mau argúgio, como nunca sentira antes. A moça instintivamente apertou o passo e o guarda-chuva em suas mãos. Precisava controlar o seu pânico, que dava a mostrar de vir à tona. Depois de muitos anos, faltavam apenas 2 esquinas para chegar até o seu prédio. De repente, um frio congelante fez-a parar bruscamente. Era como se a temperatura tivesse desabado a graus negativos de um segundo para o outro. As sombras do muro avançaram diante dela, incorporando-se, tomando-se a forma humana, sem abandonar a aparência de sombra. E pela primeira vez em sua vida, Jeanette vislumbrou-se os olhos do demônio, que fascinaram-a, aterrorizando-o ao mesmo tempo. Eram olhos grandes e repuxados, portadores de luz própria, e apenas isso, pois não possuíam íris ou púpilas. O demônio da sombra estendeu a mão escura e etérea, tocando o rosto apavorado de Jeanette. Foi um choque para ela. Além de ver e ouvir, também podia sentir. Aquela constatação foi tão aterroradora que ela sequer percebeu com que solenidade a criatura tocava. Era quase uma carícia. Jeanette se sufocou e engasgou, dando 2 passos para trás e jogando no chão tudo que tinha em mãos, guarda-chuva e bolsa. Desviou-se da sombra demoníaca e correu o máximo que conseguia sobre o salto alto do escarpão que usava. Em seu desespero, não percebeu para onde ia, entrando numa rua estreita e erma entre 2 prédios enormes. O demônio nada fez, permaneceu parado, apenas observando a fuga da clarividente. Ele estava pesaroso, pois deveria fazê-la passar pelo pior momento da sua vida. Gostaria de poupá-la de tal sofrimento, mas era a única forma de fazer a passagem para as sombras e para, finalmente, a sua posse. Afinal, ela pertencia a ele e ao mundo dele. Em seu pavor, Jeanette não percebeu que havia se enfiado numa ruela, que só não era completamente escura porque uma lâmpada num poste precário tentava iluminar alguma coisa por ali. Apenas voltou a si quando viu e ouviu as movimentações nas sombras, com tal intensidade que jamais presenciara. Até então, parou novamente, estarrecida. Quando 2 vultos avançaram em sua direção, apenas se deu conta de que estes eram de carne e osso e bastante humanos. Quando a agarraram com violência e arrastaram para dentro do vão de um dos prédios, arrancando suas roupas com brutalidade, talvez fosse sorte que a sua mente estivesse tão embotada e confusa, pois não conseguia atinar com o constrangimento que sofria na mão daqueles 2 homens. Somente pensava, via e ouvia as sombras, até que a dor contundente no centro do seu corpo a trouxe de volta àquela realidade, apenas para ter a infeliz e total noção do mal que lhe ocorria. E outras dores mais se seguiram em outras partes do corpo, pelos 2 homens que a estrupavam ao mesmo tempo e feriam a sua carne violentamente. Quando Jeanette pensou ter atingido seu limite do suportável e que morreria na mão daqueles canalhas, uma abençoada sensação de torpor tomou conta do corpo dela, cessando toda agonia e dor. Nem o frio mais sentia, e as sombras se aquietaram e silenciaram. Uma sensação morna de tranquilidade se apossou dela, e onde antes a carne fora brutalizada, estava sendo compensada por carinhos termos e calmos, como jamais recebera em sua vida. Ao abrir os olhos, Jeanette se deparou com aqueles 2 olhos inumanos de luz que a fitavam de forma que parecia enxergar a sua alma, e dessa vez apenas sentia um fascínio que eles exerciam sobre ela.
finalmente soube que fazia parte do mundo das sombras e do demônio, que fundia seu corpo escuro ao etéreo ao dela. E ela também se tornou escura como uma sombra e etérea como o ar.